Ei, me fala uma coisa, você sabe qual é a verdadeira igreja? Afinal de contas, aonde eu encontro a verdadeira igreja? Qual a diferença entre mistério e algo misterioso? Você sabe quais são as armas que Deus disponibilizou para a igreja lutar nessa guerra? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 12, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 16, e depois a gente dá um pulinho na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do verso 25 ao 27, e depois vamos ler o verso de número 32. Não esqueçam, todas segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. E eu preparei também, já está aqui em cima, já está aqui embaixo, uma pregação imperdível, onde eu falo sobre temperamento. Tá? Você precisa ouvir essa pregação, ela é algo impactante, ela é algo que eu tenho certeza que vai modelar, que vai dar direcionamento para a tua experiência espiritual. Então vamos lá, tópico primeiro, que tem como título A Natureza da Igreja do Deus Vivo. Ponto 1. O que é a Igreja do Deus Vivo? A Igreja do Deus Vivo, ela é a casa do próprio Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso de número 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então olha que Paulo está nos afirmando que a igreja, ela não é especificamente um local físico. O que é a igreja? Ela é a morada do eterno. Ou seja, é um lugar onde Deus mora. É um lugar onde ele habita. É um lugar onde ele tem relacionamento. Porque quando você ouve a palavra casa, você tem que associar ela à moradia. E aonde tem moradia, tem relacionamento. Os seus moradores se assentam. Os seus moradores têm que conviver entre si. Os seus moradores têm que criar um ambiente onde aquele ambiente proporciona ou ele viva à altura do nome daquele empreendimento. Então como que chama esse empreendimento? Como que chama essa casa? Morada do Altíssimo. Casa de Deus. Ou seja, se ali é a casa de Deus, ali tem que ter regras. Ali tem que ter uma maneira de viver diferenciada, ou na verdade, no padrão do seu dono. Então, se esse lugar é morada do Eterno, morada do Altíssimo, eu preciso viver à altura desse dono dessa morada. Então, eu não posso viver de qualquer maneira. Então, nesse local, os moradores têm que viver de forma harmônica. Os moradores têm que viver debaixo de um princípio. E onde está escrito o princípio do dono dessa casa? Dentro das Sagradas Escrituras. Aqui você precisa diferenciar igreja local da igreja universal. Quando eu falo igreja universal, não é do Edir Macedo, não. Mas eu estou falando da igreja que está em todos os lugares. Então vamos definir aqui. A tua igreja local, ela pode representar ou fazer parte, vou repetir, ela pode representar ou fazer parte da igreja universal. Nem toda igreja local
faz parte da Igreja Universal. Por quê? A Igreja Universal, ela está espalhada pelo mundo afora. Ou seja, na tua igreja local existe o joio, existe o trigo. Existe ali dentro da igreja local, existe a igreja universal. A igreja universal ela está misturada com a igreja local. E não compete a mim identificar quem é ou quem não é da igreja universal. Não compete a mim detectar quem é ou não é da igreja verdadeira. Para eu identificar quem é ou quem não é da igreja, a igreja verdadeira não pertence a mim, porque eu não posso ser julgador, eu não posso ser o balizador da igreja verdadeira. Eu simplesmente sou observador das Sagradas Escrituras, eu sou mais um morador que faz parte da casa do Deus vivo, e não compete a mim, dentro de uma igreja local, diferenciar quem é ou quem não é, porque se eu faço esse papel, eu já não sou mais, eu estou trocando de papel, aí eu não sou mais o morador, eu sou o dono, é o dono que identifica quem é ou quem não é. É o dono que identifica quem mora ou quem não mora. É o dono que abaliza, é o dono que percebe, é o dono que tem o feeling de perceber os verdadeiros moradores. Ou seja, que moram naquela casa e que vive à altura daquela casa. Ponto segundo, a coluna e firmeza da verdade. Essa casa do Deus vivo, ela está fechada, ela está alicerçada em duas palavras. Quais são, Fábio? Coluna e firmeza. Eu quero que você entenda que, pense numa casa. Uma casa para ser construída, a primeira coisa que tem que fazer é a base, é o alicerce. Ou seja, esse texto está falando justamente sobre isso. O que é a coluna? Coluna é aquilo que aparece. Quando o autor diz firmeza da verdade, ele está falando sobre base. Então o que ele está falando aqui? Como essa casa é construída. Ela tem que ter base e tem que ter colunas. Ela tem que ter alicerce e tem que ter pilares. O que isso significa? Ela é construído em algo que eu não vejo e algo que eu vejo. Ou seja, ela está fundamentada numa pessoa. Porque quando o texto diz que que a coluna e a firmeza é a verdade, ele está apontando para Cristo. Ou seja, a sua santa e bendita palavra. Então como que eu fundamento essa igreja? Como que a igreja está fundamentada? A natureza dessa igreja, ela tem que estar fundamentada na verdade. Ou seja, é algo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não vejo é a palavra. Quando a palavra está internalizada no meu coração. E quando é que eu vejo? Quando eu pratico a santa e bendita palavra. Então não basta simplesmente ter a palavra. Não basta simplesmente conhecer a palavra. Eu tenho que exalar a palavra. Eu tenho que colocar ela para fora. As pessoas têm que ver as colunas que estão sendo construídas porque eu tenho base. Ou seja, eu só construo algo sólido se a base for sólida. E se a base for a verdade, eu posso sustentar, eu posso materializar a igreja do Deus vivo através da verdade. E Paulo vai dizer justamente que para essa casa tomar visibilidade, precisou acontecer uma coisa. O quê? Olha que interessante, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós acabamos de ler no verso 15 que a casa do Deus vivo é a igreja, fundamentada, basilada na verdade. Mas para isso acontecer, teve que aparecer alguma coisa, que Paulo chama isso de mistério da piedade. Qual é a diferença entre mistério e misterioso? Mistério é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não conheço, é aquilo que está fechado, obscuro, é aquilo que não foi revelado. Misterioso é diferente.
Misterioso, por exemplo, tem a sensação da incerteza, da dúvida, do medo. O mistério eu posso não conhecer, não desvendar, mas ele não pode causar medo. Porque se causa medo, é algo misterioso. Deus nunca faz algo misterioso. Ele sempre pode fazer algo dentro do mistério. E é por isso que ele usa a palavra mistério da piedade. Então o que é mistério? Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não conheço. Mas eu tenho a mais absoluta certeza de que aquilo que ele está fazendo é bom para mim. Ou seja, o que estava oculto pelos séculos foi revelado. Aquilo que ninguém tinha entendido na plena absoluta palavra apareceu nesse tempo. É por isso que Paulo diz aos Gálatas que, completando a plenitude do tempo, ou chegando à plenitude do tempo, Deus ou Cristo se materializou. O que é isso? O mistério da piedade. Então o que é mistério? Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não percebo, mas não me causa medo. Misterioso, tem uma sensação de dúvida, de uma sensação de medo, uma sensação de incerteza. Então o que Deus revelou? A piedade. E o que é piedade? Piedade é um estilo de vida. E em quem foi materializado o estilo de vida que a igreja deveria andar? Na pessoa de Cristo. Ele é a expressão exata de um estilo de vida que o céu se agrada. Cristo não veio trazer uma nova religião. Ele não veio trazer uma nova placa, ele veio trazer um novo estilo de vida. Ele veio nos libertar, ele veio mostrar que é possível o ser humano viver a sua humanidade na plenitude dessa palavra. Foi isso que Cristo veio trazer. Ele não trouxe uma nova religião, ele não trouxe uma nova placa. É por isso que eu sempre digo, nós não precisamos de novas igrejas. Eu não preciso abrir uma igreja. Eu não preciso que igrejas sejam abertas. Eu preciso sim que pessoas vivam à altura do evangelho. Eu preciso que pessoas tenham um estilo de vida parecida com Cristo. Quando o estilo de vida dessas pessoas se parecem com Cristo, aí a nossa história muda. Aí realmente pessoas vão ser impactadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Então o mistério da piedade foi revelado em Cristo, foi materializado nele e serve de modelo para nós nos dias de hoje. Tópico segundo, Cristo e o relacionamento com a igreja. Como que Cristo se relaciona com a igreja? Através de duas maneiras, basicamente. Santificação e purificação. Qual é a diferença entre santificar e purificar? Preste atenção. Santificar é o ato de Deus separar você para alguma coisa. Ele chama você e coloca você do lado. O que é purificação? Purificação é como que você se mantém santificado. Ou seja, se santificação é separado, como que eu me mantenho nessa posição? Se purificando. Porque santificação é um processo que Deus faz. Ele te separa das trevas e te coloca na luz. Quem mantém você na luz, aí é um pacto, aí é uma dicotomia, aí é uma junção, é um casamento entre você e o Espírito Santo, entre você e a palavra. Você se mantém separado e esse processo de manter separado é um processo diário. Se é um processo diário, nós chamamos isso na tradição bíblica de purificação, porque purificação é um ritual. É por isso que Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios que o marido deve purificar a mulher na lavagem da água, ou seja, todos os dias. A ideia de purificação é uma ideia diária. Deus nos santifica, Deus nos separa. E o que mantém nós santos, o que nos mantém separado é um ritual que dura a vida inteira, que dura todos os dias. Então o que é santificar? Quem é que te santificou? A cruz. A cruz te colocou num outro patamar. E o que te mantém nessa santificação? É a palavra. A palavra tem o poder de purificar a nossa vida. É por isso que o salmista, ele vai dizer o seguinte: como que o mancebo se manterá no caminho? Como
ele vai continuar se purificando das suas atividades diárias, das suas atividades pecaminosas, observando as Sagradas Escrituras. Quando eu observo a palavra, eu estou me purificando. Ponto 2, gloriosa e irrepreensível. Como que Deus se manifesta, como que Deus se relaciona com a igreja? De forma gloriosa e irrepreensível. Então, qual é o objetivo da santificação? Te colocar ao lado. Mas para quê? Para que ele te separa? Para você ficar isolado do mundo e de todos? Não é essa a ideia. A ideia não é de um mosteiro. A ideia não é de um monge, onde você vive isolado. Agora eu não vou mais para a escola, não trabalho, eu não convivo ou eu não fico mais aonde o ímpio está. Existe diferença entre conviver e ter um relacionamento profundo. Você precisa conviver com essas pessoas porque, olha o que Jesus disse: Pai, eu te peço não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então estar aqui é conviver com eles. Se relacionar e parecer com eles é completamente diferente. Então olha que interessante, Deus te separa para algo e a santificação ou a purificação te mantém nesse algo. Então se você foi separado para viver para Deus, continue observando as Sagradas Escrituras, porque ela te manterá nesse estado de separado para glorificar o nome de Jesus. Tópico 3, as armas da igreja do Deus vivo. Quais são as armas que Deus entregou para a igreja se manter verdadeira? Ponto 1, o zelo pela verdade. Querido, anota isso, coloca isso no outdoor, coloca isso na parede da sua casa. O evangelho é a única ferramenta para um viver piedoso. Não existe outra maneira de viver o evangelho, não existe uma outra maneira de viver sem o evangelho. O evangelho é a única ferramenta, o evangelho é a única arma que nós possuímos para um viver piedoso, porque se eu quero me parecer com o Cristo, eu preciso ter o evangelho como base, e aqui não vale outras coisas, aqui não vale psicologia, não vale filosofia, aqui não vale nenhuma ferramenta humana que substitui o evangelho. O evangelho é a base, o evangelho é o cerne, porque todas as outras filosofias ou todas as outras ciências têm que passar pelo viés da palavra. Ou seja, se essas ciências não conversarem com as Sagradas Escrituras, ela não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque a igreja é a fiel depositária dessa verdade. Então eu não posso ficar trocando o evangelho por outra coisa. O evangelho tem que ser a minha única ferramenta indispensável que me aproxima de Deus. Depois que você tem essa verdade na sua mente, aí sim as outras coisas vêm como acessórios. As outras coisas não vêm para substituir. O problema é quando eu substituo o evangelho por filosofia, o evangelho por teologia, o evangelho por psicologia, o evangelho por terapia. Se eu substituo o evangelho, aí eu estou mudando toda a estrutura da minha história. Porque olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso de número 16. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a minha salvação. Ele é o poder de Deus para todos aqueles que nele crê. O evangelho é a base. O evangelho que dá sustentabilidade para a minha experiência espiritual. Substituir o evangelho é uma loucura. Substituir o evangelho é assinar o seu atestado de óbito. Substituir o evangelho é dizer para Deus que nos entregou, que eu não preciso dele e que eu sou autossuficiente para manter a minha própria existência. Substituir o evangelho é literalmente rasgar a cédula que ele nos deu e que ele pagou toda a dívida na cruz do Calvário. Que o evangelho possa reacender nos nossos corações e na nossa experiência de vida. Ponto 2. Qual é a outra arma que nós temos para lutar?
essa arma é a arma do ensino. Olha o que Paulo diz em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Ele vai falar sobre as qualidades de um obreiro, a qualidade de um líder. E no final, ele termina dizendo que esse líder tem que ser apto para ensinar. Ensinar o quê? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Ensinar Sagradas Escrituras. Esse líder que vai ministrar, que vai lidar com o evangelho, ele tem que trabalhar 3 coisas. Primeiro, compreender as Escrituras. Segundo, defender a ortodoxia. E terceiro, refutar as heresias. Então, olha que interessante, eu preciso compreender as Escrituras. Então eu preciso entender, se eu não sento para aprender, eu não levanto para ensinar. Compreender as Escrituras é fundamental para que eu possa determinar como vai ser a minha experiência cristã. Depois que eu compreendo, agora eu vou defender o quê? A ortodoxia. Eu vou defender a verdade. E depois que eu defendo a verdade, eu vou começar o quê? Refutar as coisas erradas. Eu vou refutar as heresias infiltradas dentro das nossas igrejas. Uma outra coisa que um líder tem que fazer é o seguinte, porque um verdadeiro líder vocacionado, ele não cede a 3 coisas. Primeiro, ao liberalismo religioso, ao ecumenismo e ao sincretismo religioso. O que nós estamos vendo hoje são líderes vocacionados, abrindo mão da ortodoxia, abrindo mão da defesa da fé e se entregando ao liberalismo religioso. O que é isso, Fábio? Deus não faz mais milagre. Nós somos o centro, nós somos o ponto central para reger a nossa própria história. Eu coloco Deus como um espectador e eu não preciso dele para interferir na minha existência, porque milagres não existem mais, sendo que o ser humano é capaz de resolver todas as suas problemáticas. Ou seja, isso é liberalismo teológico. Ecumenismo, afinal de contas, tudo leva a Deus. O amor fala mais alto, então eu vou agora me unir a tudo e a todos. Eu preciso entender que a igreja, ela tem que abraçar a todos, mas dentro da palavra de Deus. Ela tem que se manter dentro da verdade. E em verdade, dentro do texto, não é uma ideia, é uma pessoa. Se é uma pessoa, eu não posso então conviver ou me relacionar de forma profunda com todas as pessoas que negam a pessoa santa de Jesus Cristo. E uma outra coisa que nós não podemos fazer é o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É mistura de todas as filosofias. É mistura de todas as religiões. Eu pego um pouquinho do afro, eu pego um pouco do espiritismo, um pouco do candomblé, eu pego um pouco de magia negra, eu pego um pouco de todas as doutrinas que nós entendemos que é antibíblica, e eu coloco tudo numa panela, faço um mexidão e digo, olha, na minha igreja tem um pouquinho de cada coisa. Isso é sincretismo religioso. Eu não posso negociar as Sagradas Escrituras. Vocês já ouviram falar das 95 teses de Martinho Lutero? Quando ele prega lá na igreja na Alemanha. Olha que interessante, ele escreveu 95 teses. Na tese de número 54, Martinho Lutero escreveu assim: ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão ou em uma mesma pregação, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. O que Martinho Lutero estava revoltado? Que naquela época, nos púlpitos, eles falavam mais das indulgências do que o evangelho. Você percebe que hoje estamos no mesmo tempo? Nós estamos vivendo a mesma época. O evangelho está sendo dividido nos nossos púlpitos por teologia, por psicologia, por filosofia, por desenvolvimento pessoal. Ou seja, nós estamos misturando evangelho com ferramentas humanas. E lá na época de Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás, 520 anos atrás, já tinha essa ideia, já tinha esse problema. Ou seja, estava sendo dividida, o evangelho estava sendo dividido nos púlpitos da igreja com uma indulgência, com religiosidade, com ferramentas humanas que ligavam o homem aos céus.
E se eu não tomar cuidado, nós vamos entrando por essa onda e nós vamos dando mais valor a qualquer tipo de filosofia humana do que o verdadeiro evangelho. Eu preciso entender uma coisa, que o que muda as pessoas, o que impacta, o que dá sentido às pessoas ainda é o evangelho. Como dizia Matthew Henry, nós precisamos voltar ao bom e velho caminho. Para Matthew Henry, o que é o bom e velho caminho? É o caminho de Jesus, aquilo que Jesus disse lá no capítulo 14, verso 16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos resgatar o verdadeiro evangelho acima dos púlpitos dentro da nossa vida. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.